Olá! Água no semiárido é sempre motivo de festa. A terra, acostumada a sofrer por causa das consequências da seca, vive momentos de fartura hídrica nas temporadas de chuva, que, embora curtas, podem ser bastante intensas. Esse ano, a previsão da FUNSEMI para a quadra chuvosa é de precipitações na média ou abaixo da média histórica no Ceará. Ainda assim, bastante água deve banhar o estado e, por isso, algumas medidas de segurança são fundamentais. Uma delas é o controle de cheias. Há reservatórios que funcionam como uma espécie de coração hídrico. Eles recebem, armazenam e liberam a água na medida certa. Aquele ponto de equilíbrio que, ao mesmo tempo, evita enchentes e garante a reserva para os períodos de seca. Esse controle hídrico é um dos destaques do programa Conhecer de hoje. Espetáculo das Águas, maior açude para múltiplos usos do país, abre comportas e alimenta o leito do rio Jaguaribe, no Vale Jaguaribano cearense. Gigante tecnológico, você vai conhecer passo a passo o processo de controle de vazão do açude Castanhão. Homens e máquinas garantem cálculos precisos para a liberação de água. A história do açude Truçu. O reservatório cravado no centro-sul cearense nasceu para matar a sede de homens e plantações. O programa Conhecer está no ar. A busca por água no semiárido nordestino é secular. Depois da construção do primeiro açude do país, o Cedro, há mais de 100 anos, a chamada engenharia de barragens surgiu como fonte de esperança para milhares de pessoas. Hoje, são centenas de reservatórios espalhados pelo Nordeste, alguns resultado da própria demanda popular. Um deles está em Iguatu, no centro-sul cearense. O açude Truçu nasceu de uma série de discussões em torno de um equipamento que pudesse garantir a autossustentabilidade do abastecimento. Com ele veio também o impulso para a agropecuária e também para o turismo. O lugar bonito e tranquilo, de paisagens paradisíacas, contribui para momentos inesquecíveis vividos em família e entre amigos. A bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe possui 27 açudes, acumulando um total de 2.811.595.861 metros cúbicos de água. O açude Truçu, no distrito de Suaçurana, a 18 quilômetros da sede do município de Iguatu, é o segundo maior manancial dessa bacia. Com capacidade para 301 milhões de metros cúbicos de água, ele só perde para o Oroz, com seus 1.940 bilhões. Concluído em 1996 pelo Departamento Nacional de Obras Contra-Secas, DENOX, o Truçu ocupa uma área de 1.590 quilômetros quadrados. E desde o seu nascimento, o manancial se transformou numa referência para a população de Iguatu. E olha que o açude surgiu de uma alternativa apresentada pela sociedade local. Seu Luiz Matos, esse simpático velhinho, que nos tempos vagos gosta de alimentar os saguis que brincam em sua volta, participou da reunião que estimulou a construção do Truçu. Foi ele o portador da ideia de um amigo ilustre. Eu apresentei, digo, olha, eu trago uma proposta aqui, que foi feita pelo Luiz Bezerra, que agrimensor, e era muito conhecido aqui o Luiz Bezerra, viu? Cara inteligente, competente, não sabe? Que se a gente fizesse o açude Truçu, podia trazer água, porque do açude Truçu podia-se fazer um canal para a Lagoa do Saco, que é aproximadamente de 1 quilômetro, entendeu? Da Lagoa do Saco ia para a Lagoa do Baú, e da Lagoa do Baú para a Lagoa do Barro Alto, para a Lagoa de Iguatu, e até o Iguatu tudo pronto aí. Ficava tudo irrigado e não dependia de muito tempo, porque depois do açude estar cheio, aí a água podia ir todo o tempo. Não era como o Rio Jaguaribe, porque só quando as enchentes vinham, entendeu? Podia fazer, entendeu? Aprovada a ideia, o próximo passo era tentar convencer o DENOX a tocar a obra. No fim, resolvemos o seguinte, que a gente iria a Fortaleza, falar com o Zé Lins de Albuquerque, que era o então diretor do DENOX, entendeu? Saber se ele estava disposto a mandar fazer a construção do açude Truçu, sabe? Aí nós fomos lá, chegamos lá, Dom Mauro falou com ele, Dom Mauro muito maneroso, porque Dom Mauro, para isso aí, ele é bom demais, ele sabia falar, viu? Aí disse assim, doutor Zé Lins, é o seguinte, nós queremos isso aqui, mas a gente queria que fizesse
o açude do Truçu, porque o açude do Truçu, além de poder irrigar até 5 mil hectares de terra, além de poder água para essas lagoas, ele podia também abastecer Iguatu, que a água de Iguatu está muito precária, Iguatu está crescendo e vai precisar de mais água, entendeu? Aí o Zé Lins de Albuquerque aprovou a proposta com toda a categoria, com toda a força mesmo, entendeu? O Truçu saiu do papel. E assim como esperavam as autoridades de Iguatu, o açude deu um novo impulso à economia do município. A água do Truçu serve ao consumo humano, ao consumo na pecuária e na agricultura. O lazer também é um grande atrativo. É para cá que os moradores das mais diversas localidades vêm nos fins de semana e feriados. O banho reúne adultos e crianças. É uma festa só. Mauro Moura é um frequentador assíduo. As famílias iguatuenses, de uma forma generalizada, né? Quando quer uma tranquilidade, um local mais arejado, onde você pode ficar bem à vontade, geralmente vem para cá. Ainda mais tem um passeio de barco grátis, né? Que já em si já é uma coisa muito boa, né? Bastante relaxante. E sempre que eu posso, eu tenho oportunidade, eu venho com minha família passear aqui. E olha o Major Mauro aí se preparando para visitar mais uma vez a Ilha da Amizade. Ele e toda a família, é claro. Mas o que Mauro vê de tão bom do outro lado da margem do açude? E por que tanta gente segue a mesma rota? Bem, vamos conferir de perto. Vamos embarcar nessa aventura. Na travessia do Truçu, belas imagens. Essa embarcação carrega bandeiras do Brasil e está bastante animada. Pelo jeito, o passeio está divertido. São poucos minutos de viagem e finalmente avistamos a Ilha da Amizade. Nosso barco ancora e logo sentimos porque o Mauro gosta tanto daqui. É uma tranquilidade só. Tem a turma batendo papo. Quem gosta de rede pode aproveitar a oportunidade. Mães e filhos com tempo e espaço de sobra para curtir um momento bem em família. E os jovens podem namorar um pouquinho, tá tudo liberado. Aliás, trazer os amigos para a ilha é muito comum por aqui. É que todo mundo se diverte à vontade. Sempre quando eu posso, eu estou aqui com meus colegas, meus filhos. Muito bom aqui, é um ponto de lazer e tanto aqui. A gente pode ficar na folga da gente bem sossegado, né? Porque eu trabalho, mas no dia de folga a gente tem que aproveitar com os colegas, né? Conhecer outras novas pessoas, né? É isso, Josi, mas está na hora da gente voltar para outra margem. E nela, hora também de mostrar que o Truçu não é feito apenas de sorrisos e alegria. É preciso também cuidar do manancial com cuidado. As chuvas de 2009 causaram estragos na estrutura do açude. O mato crescido e os buracos nas estradas que dão acesso à barragem e na própria parede principal chamaram a atenção do DENOX para um rápido trabalho de recuperação. O Departamento Nacional de Obras Contra Secas, responsável pelo Truçu, já concluiu um plano de obras que já foi posto em execução. A previsão de uma quadra invernosa irregular pode facilitar a conclusão dos serviços. A ideia é que, assim como acontece na Ilha da Amizade, esse lado do Truçu também tenha motivos para sorrir. No próximo bloco, com portas abertas, com o início da temporada de chuva, maior açude brasileiro libera água para evitar cheias e garantir armazenamento. Espetáculo das águas. Vazão do açude Castanhão atrai visitantes e curiosos ao Vale Jaguaribano cearense. É sempre assim. Nesse período do ano, a chegada da quadra invernosa muda toda a paisagem no Nordeste brasileiro. A terra, castigada durante o verão, tem a oportunidade de provar sua fertilidade. Rejuvenescida, a vegetação da caatinga se veste de verde e novas plantações brotam do chão. No Vale Jaguaribano cearense há um momento muito especial, a abertura das comportas do maior açude brasileiro para múltiplos usos. O Castanhão faz a água rolar no leito do rio Jaguaribe para levar fartura aos que vivem ao longo do seu curso. A válvula dispersora, situada no caminho para quem segue até a parede do Castanhão, é uma espécie de cartão de visitas. A força da água impressiona. Ela forma uma bonita cortina que atrai e refresca quem chega ao açude. Foi a primeira parada da família do seu Assis.
Cearense, mas há quase 50 anos morando na região norte do país, o comerciante tem uma profunda relação com essa terra. Nasci e me criei aqui nessa região. Fui nascido e criado. Eu fui embora daqui em 1960, quando o Oroz arrombou. Aí eu mudei para Pacaju, e de Pacaju fui para Fortaleza. Aí Fortaleza fui para Manaus. Eu vim de Manaus para ver a abertura da barragem. A expectativa de Assis foi compartilhada com os alunos da URCA, Universidade Regional do Cariri. Essa turma também veio de longe, do Crato, para ver a abertura das comportas do maior açude público brasileiro. Alguns estão aqui pela primeira vez, e não apenas para ver a água jorrar das comportas, mas para fazer também uma análise social do evento. Parte do trabalho é junto à população de Nova Jaguaribara, no referente à mudança toda, o trabalho que teve de deslocamento das pessoas, em relação à identidade deles com a cidade, em relação ao que eles pensam sobre o projeto de implementação do açude. Cabe toda uma análise sociológica, política, de toda essa transformação que ocorreu todo esse processo. Tem sido muito positivo, né, para os alunos. Quando a gente retorna para a universidade, faz as avaliações, que eles entregam relatório, a gente percebe que é muito positivo. Nada como vivenciar. Antes da abertura das comportas, no auditório do showroom do Denox, uma lição sobre as ações desenvolvidas há 100 anos no semiárido brasileiro. Um trabalho realizado pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, a construção de açudes, a instalação de perímetros irrigados e projetos sociais como piscicultura. Do lado de fora, ansiedade. Atenção totalmente voltada à parede do açude. Debaixo de um sol intenso, dezenas de curiosos buscam espaço para acompanhar o espetáculo das águas. Para quem já veio ao Castanhão, sabe que a abertura das comportas é um momento tão belo quanto preciso, do ponto de vista estratégico. Um momento que enche os olhos de emoção, mesmo que criteriosamente calculado pelos engenheiros responsáveis pela manutenção do açude. Abre-se a primeira comporta, depois a segunda. Paulatinamente, com intervalos de 3 a 4 minutos, são abertas a terceira e a quarta. Juntas, elas vão escoar 100 metros cúbicos de água por segundo pelo leito do rio Jaguaribe. A força da água cria o formato de um véu. Ela rola sobre o concreto e chega ao rio, encobrindo aos poucos suas formações rochosas. O cenário muda no Castanhão, que, visto de todos os ângulos, parece acordar depois de um período inativo. Vale a pena mesmo registrar esse momento e tê-lo como recordação. É a primeira vez que eu venho aqui no Castanhão, achei um espetáculo maravilhoso, apesar desse sol esturricante, né? Mas valeu a pena esperar. O italiano Donato Canatu, casado com a cearense, já conhece um pouco do sertão, do sol, do calor, mas não havia presenciado ainda a liberação das águas do Castanhão. Ficou impressionado. Aqui é muito lindo, é a potência da natureza. Você fala natureza? Acho que é uma coisa maravilhosa. A água que desce da barragem corre livre pelo leito do Jaguaribe e com ela carrega esperança. Ela vai banhar os municípios que margeiam o rio, Limoeiro, Russas, Itaiçaba e muitos outros. Para as populações desses municípios, a água que vem do Castanhão é sinônimo de fartura. A água serve para irrigar a lavoura, matar a sede dos animais e abastecer pequenas comunidades ao longo do seu curso. Por isso mesmo, a precaução na hora de calcular a vazão a ser liberada pelas comportas. Nós tomamos cuidado para que a vazão não fosse excedente e que não venha a estragar o tão sonhado carnaval da população aqui a Jusante, e com certeza essa vazão não vai trazer nenhum transtorno. No próximo bloco, você vai conhecer os detalhes da técnica utilizada no controle de cheias do açude Castanhão. Homens e máquinas trabalham juntos para garantir cálculos precisos e o melhor aproveitamento da água. A água que jorra das comportas do Castanhão, no Vale Jaguaribano cearense, proporciona um espetáculo emocionante aos olhos de quem mora na região e também de quem visita o açude. Mas além do belo, do impressionante, existe algo mais.
algo muito mais sério. A abertura das comportas é uma medida de segurança adotada pelo Complexo Castanhão para evitar cheias no Vale do Jaguaribe. E esse é um dos motivos pelos quais o açude foi construído pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Se por um lado a quadra invernosa pode ser comemorada pelos agricultores, por outro inspira sempre cuidados especiais por parte dos técnicos e engenheiros. Controlar o nível do açude é primordial e isso é feito com a ajuda imprescindível da tecnologia. Com as comportas abertas, o que acontece geralmente por um pequeno período do ano, o Castanhão contribui para uma importante mudança na paisagem do sertão do Ceará. Visto assim, de perto, ele proporciona a sensação de fartura de água. Quem o admira da parede da barragem ou às suas margens, imagina como pode ele estar inserido no contexto de uma história marcada por longas estiagens, que fizeram sofrer por tantos anos, até mesmo séculos, milhões de famílias nordestinas. Os que têm o açude como fonte de riqueza o estimam como se ele fosse uma espécie de oásis no deserto. Não pensa errado quem pensa assim. O Castanhão é mesmo incrível. Com os seus 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de água, construído pelo DENOX para protagonizar a permanente luta contra as secas na região, além de acumular água suficiente para o abastecimento das cidades, o Castanhão também foi idealizado para suprir outras necessidades. Daí, ele ser considerado o maior açude brasileiro de usos múltiplos. Conter as cheias no Vale Jaguaribano, em períodos em que as chuvas castigam a região, é outra fundamental missão do açude Castanhão. E é exatamente por isso que existe um plano para a abertura das comportas do açude desde 2004, quando pela primeira vez o Castanhão chegou perto do limite da sua capacidade, que se repetiu nos anos seguintes, inclusive 2009, num dos invernos mais rigorosos das últimas décadas. 2010 começa com a manutenção do projeto definitivo do açude. O projeto definitivo do açude Castanhão prevê que a cada início de quadra chuvosa, o açude esteja com 4,8 bilhões de metros cúbicos de água, a cota 101, a chamada cota de operação. Quando as comportas do Castanhão foram abertas, o açude estava na cota 102,10, ou seja, 5,1 bilhões de metros cúbicos de água. E por que essa cota de operação, no volume de 4,8 bilhões de metros cúbicos de água, é importante para a manutenção do açude Castanhão? Na cota 101, que dá esse volume, nós teremos, em nível de altura de água, nós teremos 5 metros de pulmão. Ou seja, teremos uma revanche de 5 metros, o reservatório rebaixado para que em qualquer volume de chuva que venha, nós não sejamos surpreendidos. Uma Max Moron, certo? Um Oroz que dê problema, que nós temos uma grande barragem a montante da barragem do Castanhão e temos que ter essa revanche. Para qualquer problema que aconteça na montante da barragem do Castanhão, nós tenhamos pulmão para suportar esse volume de água. Uma vez liberada a água através das comportas, começa uma nova etapa para os engenheiros, a medição, que é feita todos os dias no leito do Jaguaribe. O objetivo é saber se a vazão está cumprindo o seu papel, de diminuir o nível de água no açude Castanhão. A previsão dos técnicos responsáveis pelo Complexo do Castanhão é que as comportas permaneçam abertas até o próximo dia 26. Mas isso pode mudar e tudo vai depender do próximo boletim da FUNSEMI sobre a previsão de chuvas no Ceará. Boletim que deverá ser divulgado no próximo dia 20. Digamos que a FUNSEMI nos forneça um relatório, agora no dia 20, acerca da estação chuvosa, que ela se acentuou, que houve mudança no clima e que vamos ter um inverno mais consistente. Aí nós teremos que reavaliar e com certeza abrir um pouco mais as comportas. Se a FUNSEMI nos der um relatório, confirmando essa situação do primeiro relatório, que o inverno será abaixo da média, teremos outra situação de estudo com a possibilidade de rebaixar a vazão que hoje está acontecendo. Assim, as atenções se voltam do sertão de Nova Jaguaribara, onde fica a barragem do Castanhão, até uma pequena sala num edifício situado na Avenida Rui Barbosa, área nobre de Fortaleza. Aqui, os meteorologistas da FUNSEMI recebem as informações do satélite e dos 508 pluviômetros espalhados pelos 184 municípios do Ceará. Essas informações vão ser responsáveis pelo próximo boletim que será divulgado no dia 20 deste mês. Nele, constarão os dados sobre o prognóstico de chuvas no estado para os meses de março, abril e maio. Por enquanto, é cedo para antecipar algo concreto, mas os meteorologistas já falam sobre tendências e elas apontam para um resultado não muito diferente do boletim que foi divulgado em janeiro. As chuvas no Ceará deverão permanecer abaixo da média.
O principal argumento dos meteorologistas é a permanência de um fator natural que influencia diretamente na quadra invernosa no Nordeste brasileiro, o El Niño. O El Niño é um fenômeno que ocorre lá no Oceano Pacífico, né? Como a gente sabe, o Oceano Pacífico está do outro lado do continente. Qual é a influência que ele tem aqui? É a mudança na circulação dos ventos. Normalmente em anos de El Niño, os ventos tendem a subir lá, aquece o mar, então tem convecção de ar, o ar aquece, sobe, então chove bastante lá, forma-se nebulosidade lá. O ar ele vem percorrendo zonalmente, né? Ou seja, de oeste para leste, e desce aqui sobre a região nordeste do Brasil, formando uma espécie de tampão aqui na nossa região, então dificultando o mecanismo de subida do ar. Então, por isso que tende a não chover muito em anos de El Niño. Com base nessa tendência apontada pela Fundação Cearense de Meteorologia, de volta ao Castanhão, se o El Niño não vai colaborar para uma quadra invernosa regular, então é muito provável que durante os próximos dias essa cena permaneça encantando quem visita o açude. Ele continuará mandando suas águas para perenizar o Jaguaribe. E pelo menos nesse período, mais uma vez, o Castanhão vai cumprir seu papel de amenizar os efeitos de um ano que deve ser marcado pela estiagem no sertão do Ceará. O programa Conhecer de hoje termina aqui. Se você quiser se comunicar com a nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Um bom dia a todos e até o nosso próximo encontro.